Amém. Nesta manhã começamos essa mensagem chamada Recomeçar, sob a mentoria de Jesus. Como eu falei, hoje tenho muito a dizer, tenho muito a mostrar, muito a compartilhar. Então vou tentar ser o mais breve possível para o nosso bom horário. O que acontece é que nós estamos iniciando um novo ano e nós somos convidados, tem muitos convites a nós trilharmos o ano sob a mentoria de algo ou de alguém. Sob a mentoria da cultura, sob a mentoria do enriquecimento, sob a mentoria do sucesso. E nada disso, meus irmãos, como isso não é um culto da virada, é pecado. Nós sermos bem-sucedidos, termos família bem-sucedida, empresa bem-sucedida, saúde bem... Nada disso é pecado. E lembrar que eu preguei no culto da virada, a questão é se nós vamos buscar os castelos, como lá o povo de Babel, ou se vamos trilhar o caminho do Senhor e Deus há de nos acrescentar como fez com Abraão. Então, nesta manhã, iniciando a série, o que faremos a cada domingo, o tema que tem nesta manhã eu vou chamar de Venha e Veja. Diga assim comigo, venha e veja. Você já vai entender, e se você for ler com calma o Evangelho de João, você verá que é bem comum esse tipo de verbo, ver, e esse convite de Jesus e dos seus discípulos, e nós veremos alguns nesta manhã. Mas, diferente do que fazemos, hoje eu quero começar essa reflexão, não com texto bíblico, mas com um poema de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade tem um poema onde ele fala sobre o ano novo que estamos iniciando, e ele vai dizer assim: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Esse é o texto de Carlos Drummond de Andrade. E eu confesso que após terminar o poema, quase que vem à boca um amém, glória a Deus. Quase vem. Mas é proposital esse poema do Carlos Drummond de Andrade esta manhã, para levar você, em 2025, ou reiterar na sua mente, a necessidade de nós avaliarmos valores que estão por detrás de coisas que lemos, vemos e ouvimos. Você esse ano vai continuar assistindo filmes em streams de filmes. Eu gosto muito de séries de filmes, muitas empresas de streams que nós temos a possibilidade. Você irá ao cinema, você lerá livros. Então eu quero aguçar no seu coração, na sua mente, sempre a importância de você avaliar os princípios e os valores que estão por detrás daquilo que você está lendo, embora pareça algo saudável. Eu quero falar algumas coisas. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, além de ser um grande homem, um grande poeta, e quem sou eu para desmerecê-lo, mas ele é totalmente humanista. E por ser humanista, o ser humano tem o poder de determinar algo e concluí-lo, sem auxílio algum. Percebam em seu poema. O que ele quer dizer no poema é, só depende de você. Você pode, você vai. Se você quiser, você vai conseguir. Esse é um pensamento humanista. E Carlos Drummond de Andrade, ele tem esse pensamento. O que ele quer dizer no texto é, o poder está dentro do ser humano. O ser humano tem tudo o que precisa para fazer acontecer. Essa é o discernimento que temos no texto, ou diria, esses são os valores desse pensamento humanista que é o Carlos Drummond de Andrade. A contraponto do humanismo, nós temos as Sagradas Escrituras. E ela diz que nós não temos o que é preciso dentro de nós para fazer as coisas de fato acontecerem. A Bíblia, ela nos ensina o princípio de que nós precisamos de um fator externo a nós, além de nós, para que então consigamos fazer as coisas de fato novas. Segundo a Bíblia, nós sozinhos, nós não podemos fazer coisas se transformarem novas. Nós podemos, eu diria assim, dar uma maquiada. Podemos fazer o remendo, mas ser novo de fato e fazer coisas novas de fato, nós não temos esta capacidade. Porque Deus é quem precisa vir a nós para que então tudo possa ser feito novo. Agora posso ouvir um amém? Sem medo de errar. Deus precisa vir a nós por meio de Jesus para nos encontrar, para que de fato as coisas possam ser novas, nascer de novo, novamente, nova
mente, novo pensamento, novos comportamentos. Se Deus não nos encontra e não faz uma obra em nós, nós não temos poder para mudar essas coisas. Segundo o humanismo, isso é capaz, mas nós não concordamos. Eu vou te explicar. E lembrar você, pausa aqui, acabando falando, o nosso esboço, parte dele, está no seu aplicativo aí. Se você tem, você já foi notificado, é só você abrir e acompanhar. Então, uma cultura humanista que nós vivemos, a cultura de Carlos Drummond de Andrade. Você se basta, você tem tudo que é preciso para fazer um ano de fato novo, e nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus precisa intervir, estar no caminho, ser o foco, o alvo. Deus ser o primeiro lugar, para que então, nos encontrando, nós tenhamos um ano completamente ou totalmente novo. Em comparação, eu vou te dar hoje um problema da cultura, que hoje se ensina e que se prega, nós temos que ter cuidado para nós não estarmos sob esta mentoria da cultura. O que eu vou chamar de ciclo da determinação. Vê se não é assim. Iniciou o ano novo. Aí você começa com esse ciclo. E a primeira etapa são as metas do ano novo. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso aqui, esse ano eu vou viajar para aquele lugar, esse ano eu vou guardar R$500 por mês na poupança, porque ano que vem eu quero viajar. Não levante a mão, mas nesse ano, início de ano, esse ano eu vou guardar dinheiro. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer isso. Vem as metas. Aí você começa a terminar, vou fazer isso. Eu vou. Aí você passa pelo segundo ciclo, que durante um tempo você tem uma automotivação. Passou uma semana, 15 dias. Aí da dia 5 de janeiro, está motivado. Porque a conta de luz de fevereiro não chegou ainda. Porque o valor do plano de saúde de fevereiro não chegou ainda no seu e-mail. Aí você está motivado. Automotivação. Só que a terceira etapa é que você começa a encontrar contratempos. Opa, R$500 não dá para guardar não, só 100 porque eu precisei pagar o negócio. E rapaz, não consegui perder 20 quilos em um mês não, porque eu não tive um tempo para academia, porque eu tive um problema, contratempos. O dinheiro falta, o tempo falta. E com o contratempo, esse ciclo nos leva a um quarto estágio, que é a desmotivação. Você começa a ficar desmotivado, quer saber, não vou conseguir guardar dinheiro. Quer saber, eu não vou perder os quilos que eu gostaria. Quer saber, eu não vou conseguir realizar isso. Eu acho que eu vou desistir. O que você acha, gente? Diz, não, vai lá. Mas já é junho, não sei mais o que eu faço. Não consegui atingir o alvo. Está quase terminando o ano. E com a desmotivação vem o quinto estágio do ciclo, que é a frustração. Você chega no culto da virada de dezembro de 2025, frustrados. Está com o mesmo peso, com o mesmo dinheiro, no mesmo lugar, do mesmo jeito, e as coisas não aconteceram. Esse ciclo é comum a todo ser humano, que entendeu que depende apenas dele realizar as coisas. Janeiro é super-homem, no meio do ano vem a criptonita, quando chega em dezembro está fraco. Aí, por atingir ou por fazer esse ciclo um ano, aí chega 2026... Não, eu vou tentar de novo, esse ano eu vou conseguir. Olha, 2024 não deu, 25 não deu, 26 vai. Aí você vai para o ciclo de novo. Repetidos anos com o mesmo ciclo que terminou frustrado, você corre o risco de chegar no ceticismo. Quer saber de uma coisa? Eu nunca vou conseguir, isso não funciona para mim, eu desisto. Isso vai se repetir. Contrapondo a isso, eu quero conversar com os irmãos hoje, eu vou chamar de ciclo do discernimento. E aí é o ponto que eu quero abordar nesta manhã. Ciclo não da determinação, eu determino, eu resolvo, eu ordeno. Não, é ciclo do discernimento. O que é isso, pastor? É entender que Deus está fazendo algo na história. Deus está fazendo algo na minha vida. Deus quer fazer algo através e na minha vida. E eu preciso andar nesse ciclo que começa a perceber e se mover com essa consciência. Então, primeiro estágio do ciclo que eu vou chamar do discernimento é, número 1, a percepção. O que é percepção? É você perceber o que está acontecendo. É você perceber o que Deus está fazendo.
É você perceber como Deus está se movendo. É você perceber como e Deus está fazendo e o que Ele está falando. Eu terminei no culto da virada e a primeira reflexão que nós fizemos lá no final do praticar e refletir, praticar, foi ouça a voz de Deus. É você ter discernimento, ouvir a voz de Deus, ouvir os movimentos de Deus, percepção. E hoje a linguagem que eu vou usar, é uma linguagem que já foi comum a mim, hoje não mais, que é a linguagem do surfista. Perceba que o surfista, ele precisa discernir qual é a boa onda e qual é a onda ruim. Se você não sabe, eu já surfei por um tempo. É meio mal, mas nós ficávamos às vezes minutos, 10, 20 minutos, sentados em uma prancha, no mar. Para não gastar energia com ondas ruins, nós aguardávamos as ondas boas. E precisávamos ter discernimento para interpretar aquela onda que vem, vai dar uma grande onda. Vou me preparar. Aquela onda que vem não vai dar em nada. Eu não vou gastar o meu tempo, não vou gastar energia com aquilo que não vale a pena. Discernimento. De alguma maneira, Deus está se movendo na história, nesta igreja, na sua vida. E ter discernimento é aguardar o movimento de Deus que está produzindo para você surfar. Porque, observe, o papel do surfista que está aqui na foto não é criar a onda, mas perceber a onda. Você percebe que não é papel do surfista criar uma onda. A onda ela é criada. Por quem? Por Deus. É papel dele apenas discernir a onda. Discernindo a onda, aproveitar a onda. Portanto, ele descansa. Ele não fica tentando produzir onda. Ele fica guardando a onda que Deus vai criar para que então ele possa participar. Então, com o pensamento, tome nota. Nosso papel não é determinar o rumo de nossas vidas, mas perceber para onde Deus quer nos conduzir. Mas pastor, eu fico em casa tão deitado esperando, ouvindo o quê? Ouvindo uma música, podemos falar, lendo a Bíblia. Não é sobre isso. A vida segue com trabalhos, projetos, sonhos, listagem, metas. Mas o tempo todo discernindo o que Deus quer fazer esse ano na sua vida, através da sua vida, naquilo que Ele já te colocou. Está vendo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, no seu curso. O nosso papel não é conduzir a nossa vida. É simplesmente como esse pensamento humanista que temos nos dias de hoje. Tudo depende de mim. Eu posso tudo. Não, é discernir. Senhor, o Senhor me colocou aqui nessa profissão. Senhor, me faz encontrar o propósito. E eu discernir as ondas aqui na minha empresa, que eu trabalho, para que então possa surfar esta onda e cumprir a tua vontade aqui na empresa. Senhor, eu estou nessa faculdade aqui que o Senhor providenciou, o Senhor possibilitou que eu estivesse aqui, eu abri a porta, passei no Enem, me deu condição financeira. Deus, estou aqui, eu quero encontrar um propósito para estar aqui. Eu não tenho capacidade de criar as ondas, mas discernir a onda que o Senhor vai produzir aqui onde eu estou, para que eu possa surfá-la. Isso pode ser em dar testemunho, evangelizar, em abraçar, em conversar, tantas coisas. Observe que o papel do surfista não é criar a onda, mas simplesmente perceber e surfar a onda. O seu papel esse ano, meus irmãos, não é simplesmente sair por aí ouvindo qualquer voz, se agarrando qualquer pensamento, mas é discernir a voz de Deus, porque Deus vai criar boas ondas na sua vida esse ano. Quem crê, diga amém. Boas ondas na sua casa, boas ondas no seu trabalho, boas ondas. Ondas são o quê? Oportunidades que Ele vai te dar. Mas você precisará perceber. Então, primeira etapa desse ciclo de discernimento é o discernimento. E a segunda etapa é o engajamento. Porque não adianta perceber a onda e não se engajar para pegá-la. Sim ou não? Não adianta, numa prancha sentado, perceber que lá vem um ondão, mas não, a gente chama de remar, não remar para me posicionar no pico da onda para conseguir dropá-la. Requer engajamento, remada, braçada. Não adianta você perceber as ondas que Deus traz para você esse ano e você não se engajar nesta missão.
Portanto, anote, não adianta você perceber o que Deus está fazendo na sua vida, família e trabalho, e não ter uma nova atitude para com isso. É necessário ter atitude. Não adianta você ler vários livros sobre como pegar onda e não pegar a prancha e ir para o mar, mudar sua atitude. Não adianta você ler vários livros de como ter um bom casamento e não ter novas atitudes para que então tenha um melhor casamento. Não adianta você saber tudo sobre nutrição e não ter novas atitudes para colocar em prática e ter uma melhor saúde e um melhor corpo. Sim ou não, meus irmãos? Engajamento. Isso fala sobre o quê? Esforço, compromisso. Eu trouxe uma foto aí de 2 grandes surfistas nacionais dropando uma onda. Temos aí já falar menino Ney, ó, nada a ver com o Ney. Nós temos aí de um lado a Tatiana Westwebon e nós temos ali o Medina surfando a onda. Só estão ali porque perceberam uma onda boa, se engajaram em remar, se esforçar, ter o compromisso de mudar de atitude, de sentado para deitado se esforçando para conseguir aquele resultado. 2025, não basta você apenas discernir a voz de Deus e as ondas. Você tem que se esforçar, tem que se engajar. Agora, outra observação que eu faço é que depois que eles sobem nessa onda, o trabalho praticamente não é mais o deles. Porque a força, depois que sobem na onda, para ir adiante, a força não está no surfista. A força não está na prancha. A força está na onda. É a onda que carrega o surfista até a margem da praia. Igualmente, a força não está na nossa determinação, a força não está em nossos bens, nossos aparatos, a força está em Deus. Ele é a nossa onda, Ele Ele, a palavra dEle, a vontade dEle, o poder dEle que vai fazer você ir adiante, você conseguir esse ano andar e ver tudo que Deus tem para realizar na sua vida. A força está em Deus, a força está em quem produziu a onda. A força está em quem está produzindo aquilo na história. Então, se lembra, meus irmãos, Deus está fazendo coisas na história e nós fazemos parte disso. E nós temos que ter o discernimento correto e temos que estar engajados. Mais uma vez, Carlos Drummond de Andrade e todo pensamento humanista vai dizer: a força está em você. Eu discordo, eu digo: a força está em Deus, o meu Senhor e Salvador. Ele é a minha força. Eu vou surfar as suas ondas. Eu vou navegar em suas ondas. Eu vou avançar na força do seu poder. Então, ter discernimento é o ciclo. Segundo, se engajar para viver e aproveitar aquilo que discerniu. E terceiro, práticas espirituais. Nós precisamos discernir, temos que nos engajar em viver, mas nós temos que praticar e realizar práticas espirituais ao longo do ano. Que é estar debruçado nas Sagradas Escrituras, que é fazendo orações, participando de grupos pequenos, indo à igreja dominicalmente, participando de reuniões de orações. É você ter práticas espirituais, porque são as práticas espirituais que vão nos lembrar do porquê estamos envolvidos nesse processo. São as práticas espirituais que vão nos fazer lembrar do porquê estamos surfando esta onda. Do porquê estamos vivendo isso que Deus está produzindo. Porque senão nós perdemos a mão, perdemos o sentido, o propósito. E começamos a botar propósitos que não são o que Deus quer. Por exemplo, legalismo. Eu diria que legalismo é você fazer algo sem a consciência do porquê está fazendo. Você fazer algo sem ter a consciência do porquê. Qual o porquê? Porque Deus tem propósito com isso. Se eu nasci de novo, sou servo do Senhor e eu sou discípulo de Jesus, Ele está trabalhando na história e isso eu estou envolvido. Portanto, quando eu faço isso, quando eu vou ao trabalho, quando eu vou à igreja, quando eu vou ao colégio, eu vou com a consciência do porquê estou indo, porquê estou fazendo, percebendo e engajado, compromissado, se esforçando com o que Deus está fazendo.
Quarto ato, eu chamo de perseverança. Porque quem disse que será fácil? Vamos muitas vezes interpretar o que Deus está fazendo, ter a percepção. Vamos nos engajar em surfar aquela onda, em viver aquilo e participar daquilo. Práticas espirituais, em oração, leitura bíblica. Mas nós precisaremos de perseverança para continuar. E perseverança também é uma prática cristã. A Bíblia está cheia de ensinamentos, de conselhos sobre perseverar, ser perseverante. Precisaremos esse ano perseverar para continuarmos com as práticas espirituais. Para manter a perseverança, precisamos voltar sempre às práticas espirituais. Então observe, eu persevero, eu luto, me esforço para manter as práticas espirituais, ao mesmo tempo que as práticas espirituais me dão forças para continuar sendo perseverante. Então eu percebo com discernimento que a vida não é sobre mim, mas que Deus está escrevendo, Deus está trabalhando na história. Eu percebo que Deus está fazendo no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, e percebendo, eu aproveito isso que percebi, me engajo, remo em direção, me esforço, me comprometo e deixo esse poder de Deus me usar para poder fazer a diferença naquele lugar, aquela pessoa. E com isso eu vou perseverando, eu vou praticando, orando para não perder as ondas que Deus está fazendo. E por último, eu vou chamar de gratidão. É chegar ao final do ano, após viver as percepções, os engajamentos, as práticas espirituais, a perseverança, é chegar ao final do ano grato, para olhar para trás e perceber que Deus esteve conosco em cada processo. É chegar em dezembro, olhar para trás e ser grato e perceber que Deus nos conduziu a algumas vitórias e algumas lutas, Ele esteve nos acompanhando. É olhar para trás e perceber que nos momentos mais difíceis e de maior adversidade, Deus com seu Espírito nos suportou, nos auxiliou, nos conduziu. O ciclo de discernimento requer discernimento para interpretar o que Deus está fazendo, se comprometer em viver isso, manter em dias práticas espirituais e perseverar para viver esse ciclo e no final, em dezembro, terminar dando graças a Deus por mais um ano. Não viva a sua vida com um ciclo da determinação. Não ache que você simplesmente por fazer metas que deve fazer, por desejar coisas boas e deve desejar, é o suficiente. Creia que algumas vezes a sua vontade não será a mesma vontade de Deus para algo. Se lembre que às vezes Deus terá uma vontade diferente da sua. E a dele, somente a dele, é boa, perfeita e agradável. Talvez tenhamos a vontade de ir para a esquerda, mas Deus quer nos conduzir para a direita. Então temos que ter diga-se comigo, discernimento. Discernimento. A viver um ano conforme tudo o que Deus tem e preparou para nós. Dito isso, como introdução, colocando para você a comparação do humanismo, da determinação, das Sagradas Escrituras, do discernimento. Eu quero hoje convidar você, nós lemos João capítulo 1, ou você achou que ia pregar Carlos Drummond de Andrade? Não, senhoras e senhores. João 1, 29 e 30, que eu vou chamar de perceba. Número 1, perceba. João 1, 29 ao 30, vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Até aqui. Que João é esse? João Batista. Que momento que ele está vendo pós-batismo dos seus discípulos? Vai dizer então que no dia seguinte ele viu a pessoa de Jesus e declarou a todos ao seu redor: veja. Observe que eu circulei aí, ou marquei o viu Jesus
e vejam. Uma coisa que João fez foi ver Jesus, quando ninguém estava vendo. E a segunda coisa que ele fez foi anunciar aos outros: vejam também o que eu vi primeiro. Ou seja, João Batista teve o discernimento, a percepção de quem era aquele que vinha. Ninguém mais teve antes dele de quem era Jesus. Mas ele viu Jesus. E só quem pode dizer vejam é quem antes já viu. Portanto, 2025, além de termos o discernimento para enxergar as ondas, para ver o mover de Deus, nós precisamos ajudar outras pessoas a também verem o que Deus está fazendo ou quem é Jesus. Porque só pode dizer vejam quem antes já viu. Ao mesmo tempo que diz que nós também precisamos de andar com pessoas que já estão vendo coisas que nós não vimos ainda. Pessoas que nos apontem e digam: Sandro, veja o que Deus está fazendo. Olha, Sandro, veja o que já está acontecendo. Olha, Sandro, veja a onda que está vindo, que Deus já preparou. É fundamental andarmos com pessoas esse ano que já estão vendo coisas que nós não estamos vendo. Não falo sobre sonhos e visões e anjos descendo e subindo, não é sobre isso. É pessoas que já conseguem discernir um pouco mais o que Deus está fazendo. Ao mesmo tempo de que, para nós dizermos a outras pessoas esse ano: vejam Jesus, vejam o seu amor, nós precisamos antes discernir e ver. E João continua no versículo 32, é o que ele diz: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Sobre o que ele está falando, mais uma vez? Sobre o batismo de Jesus, o qual ele participou. Ele diz: olha, eu vi a pomba. A pergunta é: quem mais viu? Não sabemos, mas ele viu. Ele viu o Espírito Santo se manifestar na pessoa de Jesus. Ele viu resoluções e decisões do céu acontecerem. Ele viu. Diga sempre para o seu irmão: nós precisamos ver mais. E essa é uma habilidade dos profetas de Deus no Antigo Testamento. Eles tinham comunhão com Deus e viam coisas que as outras pessoas não viam. Eu creio que essa também pode ser uma habilidade de homens e mulheres de Deus neste lugar, nesta manhã. Uma habilidade de homens e mulheres que caminham com Deus é a de ver o que outras pessoas ainda não estão vendo. Aqueles que caminham com Deus, que buscam discernimento, engajamento, prática espiritual, perseverança, gratidão, são homens e mulheres que conseguem ver coisas que ninguém está vendo, perceber coisas que ninguém está percebendo, sentir coisas que ninguém está sentindo. Observe, meus irmãos, o mundo hoje caminha de uma forma alienada, de uma forma cega. E volta lá ao que eu disse do poema de Carlos Drummond de Andrade, que parece muito lindo e merece quase um amém, mas é um pensamento humanista. Nós muitas vezes não estamos percebendo o que está por trás de um filme, de uma canção, de uma música. Claro, há coisas que são explícitas e ridículas, mas há coisas que nos parecem coisas boas de Deus, mas não são. E o diabo, ele tem talento para fazer isso. Então nós precisamos caminhar com Deus esse ano em um padrão de comunhão, compromisso, discernimento, a ponto de receber estabilidade ou viver de uma forma a ver coisas que ninguém está vendo. Perceber Deus se manifestando em pequenas coisas. Olha o verso 34 que João ainda diz: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Como pode afirmar João Batista que Jesus é Filho de Deus? Porque ele viu o que ele viu. E quanto mais nós tivermos a habilidade de vermos e enxergarmos coisas que Deus está fazendo, maior confirmação e fé entrará em nosso coração. Às vezes nós andamos descrentes, desanimados. Às vezes andamos fragilizados, fracos, pensando em parar, em desistir. Claro, lembrando que se você viver o ciclo da determinação, você vai desanimar. Mas muitas vezes é porque não estamos vendo o que poderíamos ver, discernindo o que poderíamos discernir, vivendo o que poderíamos viver. E quanto mais nós vemos, discernimos, quanto mais ondas de Deus na história nós surfamos, e esse poder nos leva
mais fé, mais perseverança, mais forte nós estamos. Quem entendeu comigo, diga amém. Mas também, meu conselho para você é: perceba esse ano. Perceba. Deus está fazendo que você consiga dizer como João: olha, eu vi, eu estou vendo, eu estou percebendo o que Deus está fazendo. Mas não basta você perceber, lembra? O segundo ato do ciclo é você perceber e você se engajar, você se mover. Portanto, no segundo lugar, se mova. Olha o verso 35 e 36 de João 1. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Até aqui. Observe que João, de novo, vê Jesus, está com 2 discípulos, aqui não diz qual é. Possivelmente um deles é o próprio João, que escreve o Evangelho. Porque se você perceber, João tem uma característica do seu Evangelho de se esconder no seu próprio texto. Ele não fala muito sobre ele. Então, quando ele diz outros 2 discípulos, possivelmente é ele próprio, ainda bem jovem, 14, 15, 16 anos de idade, João estava ali. E vai dizer que então João Batista, quando viu Jesus mais uma vez, disse: vejam, apontou. Observe, nós precisamos, número 1, de pessoas que nos ajudem, nos apontando, nos ajudando a perceber o que Deus está fazendo. Portanto, esteja presente nas reuniões, andando com pessoas. Em segundo, nós devemos alcançar esse ano a maturidade de conseguir ver o que ninguém mais vê e apontar para outras pessoas. Veja, meu filho, veja a esposa, veja marido, veja pai, veja mãe, ali está Jesus, olha o que Ele está fazendo, olha o que Ele está construindo, vamos aproveitar, vamos discernir, vamos viver, ajudar as pessoas. Portanto, cabe a cada um compromisso diante daquilo que viu, se engajar e se mover. Olha o versículo 37, perdão. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Deus constrói as suas ondas na história, nós discernimos, ou alguém discerne e nos ajuda a discernir e entender, porém o engajamento é nossa responsabilidade. Diga assim para o seu irmão: o engajamento é sua responsabilidade. Os 2 discípulos decidiram, deixaram o que estavam fazendo, não sei o que era, mas seguir a Jesus. Não basta você discernir a voz de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua saúde, e não se mover. Se mover é a sua responsabilidade. Sabe quem vai te matricular na academia? Não é Gabriel, o anjo. Não é Miguel, é você. Sabe quem vai fechar a boca em 2025? É você. Sabe quem vai lá pagar aquele curso? Sabe quem vai lá ter aquela conversa? Sabe quem vai lá pedir perdão? Sabe quem vai lá mudar aquilo? Diga-se para o seu vizinho: é você. Ele não vai enviar anjo para isso por você não, meu irmão. É a sua responsabilidade. Vejam, é Jesus. Eu vi, eu batizei, vi do céu o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Eu vi, ele é o Messias. Os 2 então tiveram o compromisso, a responsabilidade, deixaram o que estavam fazendo e foram em direção e seguiram Jesus. Verso 38 e 39 vai dizer: voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, ou seja, os 2 seguiram, Jesus percebeu. Vendo que o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Jesus percebeu que eles estavam caminhando atrás e percebeu: o que vocês querem? Qual é a intenção de vocês aqui? O que vocês pretendem com isso? Se você for observar no Evangelho de João, essa é a primeira fala de Jesus. Até aqui, Jesus não mencionou nenhuma palavra no texto sagrado. E a primeira palavra descrita no texto por Jesus é uma pergunta. E a pergunta é: o que vocês querem? Eu creio que aqui essa pergunta está assim recheada de um propósito do tipo: quem pergunta, vocês querem? Vocês querem me conhecer, andar comigo em intimidade? Ou vocês querem uma relação utilitária? Vocês querem ter benefícios? Vocês querem receber bênçãos? Vocês querem se dar bem com a minha companhia? Se vamos seguir Jesus esse ano,
Se vamos ter a responsabilidade de ouvir a sua voz, nos comprometer em fazer ou se mover para o que Ele está fazendo, não faça de forma utilitária. Não siga Jesus, não viva atrás ou por Ele, simplesmente com o fim de receber algo em troca. Mas se mova em direção a Jesus esse ano, com o fim de ter maior comunhão e intimidade com Ele. Para que então, entendo comunhão e intimidade com Ele, você consiga aumentar o seu nível de discernimento. E com isso você consiga aumentar a sua habilidade de ouvir o que ninguém mais está ouvindo. De perceber dos céus o que ninguém mais está percebendo. O que vocês querem? Eles perguntaram, Senhor, onde estão hospedados? Eles não queriam uma dica do tipo do Booking. Como é que é lá? 5 estrelas? O café da manhã é bom? Como é que é lá? O lençol está limpo? Tem mamão de manhã? A pergunta deles não era sobre padrão de hospedagem. A pergunta deles era, queremos saber onde o Senhor está, porque nós queremos estar onde o Senhor está. Onde o Senhor está, Jesus? Porque queremos estar lá. Esse ano, uma boa pergunta a fazer é, Senhor, onde o Senhor está? Porque eu quero estar onde o Senhor está. Deus, onde o Senhor está se movendo? Eu quero estar lá. O Senhor está se movendo, Senhor, nesse grupo, nessa pessoa, nessa oportunidade, nessa onda, no meu trabalho, na minha faculdade. Senhor, onde o Senhor está se movendo? Para onde o Senhor está se dirigindo para fazer algo? Eu quero estar lá. Aonde o Senhor está hospedado? Eu quero ou nós queremos estar lá também. E dito isso, Jesus disse o que nos diz o tempo todo. E disse foi, venham e verão. Venham comigo e vocês verão, porque só vê quem vai, só experimenta quem está lá. Sim ou não, meus irmãos? Só vive quem está presente, só participa quem deixou o que estava fazendo para fazer parte daquilo. Quer estar comigo? Então venham. E ao vir, vocês verão. Verão o quê? Coisas que nunca viram. Vocês experimentarão o que, Senhor? Coisas que jamais experimentaram. E observe, você ao ler o Evangelho de João, você verá a importância do verbo ver nesse Evangelho. Por muitas vezes aparece o verbo ver. Eu vi, João disse, eu vi, venham, verão, vocês verão, o tempo todo aparece. Porque Jesus, o tempo todo, quer que nós vejamos coisas novas, coisas diferentes, coisas especiais. E ao ver, nos engajemos em viver e estar participando daquilo. E então o ano sim fica novo, e então o ano sim fica diferente. Venham e vocês verão. Interessante, vou pautar aqui, o final do 39, vai dizer assim, então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele ali aquele dia. É só uma observação aqui. Era 4 da tarde, foram com ele passar o dia. Ora, lembrando que o dia para judeus termina ali entre 5 e 6 da tarde, ou seja, 1 hora ou 2 que passaram com Jesus. Mas dependendo do tempo que teriam. E disseram, Senhor, não importa se vai ser pouco ou muito tempo, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver o que o Senhor está vivendo, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero participar do que o Senhor está se movendo. Não importa o tempo que teremos, o importante é nós termos o propósito, nós tenhamos o objetivo de estar participando do que o Senhor está fazendo na história. Ele diz, venham e verão. Jesus hoje está nos fazendo esse convite. 2025, venham e você verá. Venha ver o que eu estou fazendo na história e você verá. Venha ver o que eu estou fazendo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, as pessoas ao seu redor. Venha ver o que está acontecendo e você verá e você participará. Porque Deus está trabalhando na história. Olha o verso 40 a 42. André, irmão de Simão Pedro,
era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera. Aqui João sempre Batista, tá, meus irmãos? Ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele diz: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Ele diz quando encontra um dos seus amigos, compatriotas, irmãos: amigo, achamos o Messias. Você precisa conhecê-lo. Você precisa ver o que eu vi. Você precisa experimentar o que eu experimentei. Você precisa ouvir o que eu ouvi. Você percebe que no Evangelho de João, todos que percebem que Jesus é Jesus, querem que os outros também o conheçam. Em 2025, não pegue o que Deus está te dando, mostrando, revelando, fazendo, e tranque isso às 7 chaves para você. Mas convide outras pessoas a verem, a conhecerem, a experimentarem tudo que Deus está te dando a oportunidade de viver. É dizer para o marido, para a esposa, para os filhos, para os amigos: achei o Messias, achamos o Messias, venha ver, venha experimentar, venha conhecer. Há muitas pessoas esse ano que estão ao seu redor que Deus quer alcançar. Posso ouvir um amém nesta manhã? Através de quem, pastor? Através daqueles que primeiro já estão vendo, aqueles que primeiro já estão ouvindo, aqueles que primeiro já conheceram. Então leve isso adiante, chame outros a viver com você. Verso 43 e 44 vai dizer que então no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe. E o que ele disse? Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, ou seja, Filipe, assim como André e Pedro, moravam no mesmo bairro, talvez na mesma rua, talvez frequentasse o mesmo colégio, fosse a mesma academia, eram amigos. Filipe, quando os encontrou a Jesus, viu seus amigos, seus conterrâneos lá com ele. Jesus disse: olha, siga-me. E o que ele fez? Ele foi e seguiu. E olha o versículo 45. No caminho, o que aconteceu? Olha a bola de neve. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe disse: olha, eu estava aqui, então passou o André, passou o Simão com Jesus e me chamaram, eu vi, eu experimentei. Natanael, encontramos aquele que Moisés havia anunciado. Só que você percebe que Natanael no texto é aquela pessoa que aceitou o convite para ir na igreja, mas não crê muito. Aceitou o convite para ir no cinema, ver um filme, mas não crê muito. Participou de uma reunião de oração, mas não crê muito. Natanael é mais aquele de: eu só vou crer se eu ver. Como eu vou crer se eu não tenho nada que me dê respaldo para mudar de opinião? Olha o verso 56, quando ele diz: perguntou Natanael: Nazaré? Pode ver alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Porque Filipe diz assim: encontramos Jesus de Nazaré, o qual Moisés anunciou nas leis. Aí vai assim: de Nazaré? Bom, você espera que o Messias ele venha de Roma, de Jerusalém, de Nazaré, aquele vilarejo de gente pobre. Pode ver uma coisa boa de lá? Não, não pode. Eu não acredito nisso. Aí o que Filipe disse para ele? Só vem e veja. Não tire conclusões precipitadas, não se antecipe, não tome decisão sem conhecimento algum. Só vem e veja. Se você não ver nada, ok. Se você não experimentar nada, ok. Como quem diz: olha, você está tão seguro que ele não é o Messias, que se ele não for, tudo bem, então venha e veja. Mas se ele for, você verá. Isso nos dá um conselho quando nós vamos conversar com pessoas não cristãs, até que esse caso haja hoje alguém aqui nesta manhã. Nós não temos que tentar convencer a ninguém sobre Jesus. O melhor convite é: venha aí, veja. Venha e veja por si só. Venha e veja com os próprios olhos.
Porque é só Jesus que pode abrir os olhos. É só Ele que pode transformar o coração. É só Ele com o seu Espírito que pode convencer o homem do pecado. Então Natanael só vem e veja, olha, se ele não for o Messias, tudo bem, você perdeu um dia. Mas se ele for, a sua vida vai mudar. Vem e veja. Aí quando olhamos João 21, que é o final do Evangelho, no versículo 2, há aquela menção de quem está seguindo Jesus. E observe o texto, João 21, versículo 2, final do Evangelho. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e quem? Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Natanael fez o quê? Foi. E vendo, ele ficou. Ficou porque viu o que Jesus estava fazendo e quem Jesus era. 2025, meus irmãos, nós precisamos discernir e ver o que Deus está fazendo. E como Deus está fazendo, nós estivermos engajados, vivendo, isso trará ao nosso coração não só o sentimento de gratidão e um novo ano de fato, não como o humanismo prega, mas um novo ano de fato com coisas novas, mas aguçará em nosso coração um desejo de convidar pessoas a viverem o mesmo. Mas infelizmente o que acontece hoje é o seguinte: muitos cristãos não estão vendo muita coisa. Muitos cristãos não estão engajados com o que Deus está fazendo na história. E por isso, não estão vendo nada. E por isso, não estão motivados a convidar ninguém para ver algo, porque nem mesmo eles estão vendo alguma coisa. Você me entendeu? Não nos basta frequentar uma igreja aos domingos, porque após o domingo há outro, depois outro, após um ano há outro e há outro. Nós fomos chamados, comprados, salvos por Jesus para uma missão. E fomos feitos discípulos de Jesus para uma missão. Vivermos o que aquele que nos chamou está criando na história. E como discípulos, vermos o que Ele está fazendo. Surfarmos essas ondas. Engajados com o seu poder que nos carregará ao longo do ano. E enquanto vemos isso, experimentamos isso, somos animados a viver e a convidar outros para também verem, para também seguirem. E quem disser, eu não creio, diga, não precisa crer agora, você não tem que crer, apenas venha e veja. E os seus olhos saberão, não pelo meu poder, mas pelo poder daquele que abriu os meus olhos. E como uma corrente nós vamos caminhando, vamos vivendo e vamos trazendo outros conosco. Estava lá João, estava Pedro, também Natanael. Número 1, perceba. Número 2, se mova. Terceiro, vem e veja é um convite a uma jornada. Vem e veja não é um convite apenas a uma festa que você vai e vai embora. Observe quando você olha todo o evangelho de João, esses homens veem muitas coisas acontecendo. Esse convite de Jesus dizendo assim, olha, vem e vejam, é um convite para coisas que eles nem esperavam ver, não imaginavam ver. Esse vem e veja é um convite a você ver vinho sendo feito de água quando o vinho acaba numa festa. Esse vem e veja é um convite ao que acontece com uma mulher que sofre preconceito de uma cidade inteira e tem que pegar água no poço ao meio-dia. Jesus a encontra e transforma a vida dela. Esse vem e veja acontece quando uma mulher está a ser apedrejada por homens, condenada por seu pecado, e Jesus a libera, a perdoa e transforma a sua vida. Esse vem e veja acontece quando um oficial do rei tem o seu filho enfermo, à beira da morte, e Jesus se encontra com ele e cura o menino. Esses homens não poderiam ver nada disso se eles não antes aceitassem o convite para seguir, para estarem presentes. Vem e veja é uma jornada, porque acontece quando a multidão está faminta e apenas tem 5 pães e 2 peixinhos. Eles então conseguem ver o milagre da multiplicação acontecendo.
Vem inveja é você ver o que acontece quando um homem está cego de nascença e todos estão querendo descobrir se o problema é o pecado dele ou dos seus pais, e Jesus o cura de sua cegueira. Vem inveja é ver como o próprio Jesus foi condenado, preso, crucificado, morto. Vem inveja é ver o que acontece quando chega o domingo pela manhã e o túmulo está vazio, ele está vivo. Vem inveja, meus irmãos, é o convite a uma jornada, não um culto, não um momento, mas uma jornada. Esse ano 2025 será para nós uma grande jornada. E o convite de Deus é: vem inveja. Não desista, não pare, se a onda que você quer surfar ainda não veio. Como eu disse, algumas vezes surfistas ficam minutos. Nas Olimpíadas, se não me engano, Gabriel Medina não foi campeão porque em 12, 13 minutos não veio uma onda sequer para surfar. Não desanime, não murmure se a onda não vem ou quando ela vem não é tão grande como você esperava. Apenas espere e veja o que Deus está fazendo e fará na história e na sua vida esse ano de 2025. Dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero, Deus, entender o que você está fazendo, Deus, eu quero entender o propósito disso. Deus, eu quero poder viver tudo que o Senhor preparou para mim esse ano. Mas é uma jornada, não é um evento. Só viu o que viu aqueles que permaneceram. Só viram os milagres que viram, desde a água transformada em vinho até o Cristo ressurreto, quem estava na jornada com ele. Portanto, o convite desse ano não é a uma decisão simplesmente, mas a uma jornada. Vem e veja. Diga sempre ao seu vizinho: vem e veja. Mas também é, segundo o livro do Evangelho de João, um convite a um relacionamento. Quando ele diz: vem e veja, tem o veja, venha, porque se não vier, você não vai ver. Mas o venha também é: venha fazer parte, estar junto, se relacionar. Estou hospedado aqui, vamos lá. Relacionamento. O cristianismo, meu irmão, não é filosofia. O cristianismo não é um conceito. Ele é uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. Portanto, não há cristianismo sem relação com Cristo. Não é apenas um pensamento positivo. Jesus convida esses homens a se relacionarem com Ele. Venham, andem comigo. Porque ao se relacionarem comigo nessa jornada, vocês entenderão o propósito do que estou fazendo e vocês viverão comigo todo o propósito que o Pai me deu. Deus tem propósitos para a sua vida esse ano, 2025. E nós não podemos deixar passar. Como um surfista sentado em uma prancha, quando vem a onda, ele deixa passar, talvez não haja outra, ou a outra demore muito tempo. Discernimento, engajamento. Para viver requer relacionamento. Aí eu volto a práticas espirituais. Esteja engajado, discernindo, mas vivendo com práticas espirituais, construindo práticas espirituais, trabalhando práticas espirituais. Porque quanto mais oramos, quanto mais lemos as Escrituras, quanto mais participamos de reuniões, quanto mais andamos com pessoas que têm um maior discernimento, mais coisas nós veremos, mais ondas pegaremos e mais coisas viveremos esse ano para a glória de Jesus. Quem crê, diga amém comigo. É um convite ao relacionamento. E último, vem e veja também, é um convite para analisar evidências. Talvez há pessoas hoje aqui, parentes de alguém, ou até você que está conosco já há algum tempo, que é como Natanael, que vem à igreja, mas não crê muito. Até porque não crê, porque não viu nada ou não viu muito. Se você quer ver alguma coisa, experimentar alguma coisa, esse ano, quer ver alguma coisa? Venha e veja e analise por si só quem Jesus é, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Pastor, eu entrei esse ano, descrente, desanimado, não sei.
Pensando em sair da igreja, mudar de religião, ficar... Não sei, pastor. Nem todos os discípulos chegaram cheios de fé. Natanael, Jesus, Messias, Nazaré, duvido. Então venha. Venha por si só e veja. Esse ano, pastor, me falta fé, estou descrente, não sei mais se eu creio, se eu participo, se eu continuo. O convite a você é, vá e veja, mas em se relacionando com Jesus. Faça orações na sua casa. Leia as Escrituras. Vá ao encontro de Jesus, que venha ao seu encontro. E você terá pela fé evidências que teve João Batista. Vejam, achamos o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, Ele é o Senhor dos Senhores. E seu coração se encherá de fé mais uma vez. E seu coração se encherá de expectativa para esse ano, de tudo que Deus quer e vai fazer na sua vida. Venha e analise as evidências. E como termina? João 20, 30 e 31, penúltimo capítulo. Observe tudo que Jesus fez. João vai dizer que não deu para poder registrar. Jesus realizou na presença dos discípulos, observe, na presença deles, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses que aqui estão foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Muitos sinais Deus ou Jesus fez que não estão registrados neste livro. E por que fez? Para que quem estava com ele cresce quem ele era. Esta manhã, pela fé, se for necessário 25, Deus vai fazer coisas sobrenaturais para impactar o seu coração e talvez você voltar a crer que Jesus é o Filho de Deus. E eu oro para que isso invada o seu coração e a sua mente e coisas extraordinárias aconteçam para que as escamas dos seus olhos caiam em nome de Jesus. Para terminar, para refletir e praticar, em 2025, venha e veja. Número 1, inicie ou recomece uma jornada com Jesus. Talvez você hoje aqui online, precisa iniciar uma jornada com Jesus. Se você nos visita daqui a pouco tempo, está conosco online, pegou o link, precisa iniciar uma jornada para que o seu 2025 faça sentido e você viva todo o melhor que Deus tem para você viver. Para alguns, é recomeçar uma jornada. Porque 2024 até veio bem, mas no meio do caminho, você foi se afastando da comunhão com Jesus. É como se o grupo de Jesus fosse se afastando e você estivesse caminhando por si só. Esse ano, recomece essa jornada. Volte à relação com Jesus. Volte a entender que o seu ano, Deus já escreveu coisas sobrenaturais e maravilhosas para fazer na sua vida. Não caminhe sozinho. Recomece uma nova jornada com Jesus. E segundo, perceba o que Deus está fazendo ou deseja fazer em sua vida e através dela. 2025, perceba o que Deus está fazendo na sua vida. Perceba coisas que Deus está te incomodando, perceba coisas que Deus está te chamando, perceba coisas que Deus está querendo transformar, mudar, fazer novo. Perceba coisas que Deus está querendo terminar na sua vida, outras começar na sua vida. Perceba coisas que Deus quer fazer através da sua vida, dos seus lábios, dos seus pés, do seu dinheiro, das suas mãos, dos seus talentos. Perceba. Não viva achando que o que você tem, o que você sabe, é só para você. Deus quer usar isso para o seu reino, para a sua glória. Perceba, no trabalho, na faculdade, no colégio, em casa. E terceiro, faça das práticas espirituais sua fonte de renovação ao longo da caminhada. O que nos dá propósito para fazermos o que fazemos, para sermos o que somos ou o que seremos, é o uso
sem moderação das práticas espirituais. É você debruçar na palavra, você ler a Escritura e você aceitar o convite para um relacionamento com Jesus. E com isso você vai ganhando habilidade, você vai ganhando melhor discernimento, percepção, ondas mais fortes para ajudar você a se comprometer, se engajar, a se transformar. Você conseguirá ter maior perseverança, conseguirá manter firme no propósito, o qual você faz, o que está, onde está. 2025, faça uso das práticas espirituais como fonte de renovação da sua vida. Termino dizendo que o ano começou. E nós podemos escolher ficar no ciclo da determinação por conta própria, que leva à frustração, ao ceticismo, ou ficarmos no ciclo do seu discernimento. Amanhã acordarmos, olharmos a vida e entender que Deus está trabalhando na história. Que Deus está trabalhando no seu trabalho, na sua faculdade. Que Deus não está de braços cruzados apenas assistindo as coisas. Deus está trabalhando o tempo todo. E nesse trabalho, Ele quer usar você. Ele conta com você. Talvez em 2024 Deus criou ondas gigantescas para você surfar, mas você nem percebeu. Você ficou sentado na prancha, ou pior, se esforçando para pegar a onda ruim. Se esforçando para pegar onda que não tinha força para te carregar. Eu sei que é isso que eu estou falando. Quando eu comecei a praticar o surf, eu não discernia muito bem as coisas. Lá no horizonte, o mar se escurecia, uma linha, sabíamos, vai formar uma onda. E eu, como menino, remava e ficava, vinha onda, eu remava, subia na prancha, não tinha força para me levar. Até que eu comecei a surfar com pessoas experientes. E vinha uma onda lá, eu já me virava a prancha e dizia, eu vou. Eu olhava para o camarada, ele sentado assim, com aquela cara tipo assim. Vai para onde, menino? Mas vem uma onda lá, não vale a pena. Não, mas não vai ser uma onda boa? Ele, não vai ser. Mas como você sabe? Eu conheço o mar, isso não vai dar em nada. E eu parei de surfar para onda ruim, que não tinha força ou poder algum, para esperar as melhores ondas. Mas quem me ajudou? Quem tinha experiência. Quem tinha um contato maior de leitura do mar. 2025, não surfa onda ruim. Não gasta energia com o que não tem força para conduzir a sua vida. 2025, se acalme. Práticas espirituais. Olha a vida, o trabalho, a faculdade, enquanto você participa do mundo. Diga assim, Deus, dá-me o discernimento, a percepção de interpretar a Deus. Qual é o teu poder, a tua força que vem para eu fazer parte disso? E vá. Mas não só vá. Convide outras pessoas a estarem com você. Viva tudo que Deus tem para você viver este ano. Mas não viva só. Ajude outros a discernirem e verem o que não veem ainda. E convide outros a experimentar o que você, sendo pela fé, vai experimentar em nome de Jesus.